tarde, meus amores. Hoje nossa aula é de ciências. Vamos falar sobre a importância das plantas. Mas, como sempre, vamos fazer nossa oração, pedir a Papai do Céu proteção sempre. Vamos começar? Vamos rezar? Boa tarde, meu Deus querido. As aulas vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoa nossa escola, nossa classe, nosso lar. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada, Senhor. Não há riqueza maior que possuir o seu amor. Amém, Senhor. Amém. Vamos falar sobre as plantas? Vamos revisar um pouquinho tudo que aprendemos sobre as plantas? Vamos com tia? Falamos que tem plantas aquáticas, terrestres e aéreas. Falamos um pouquinho sobre cada planta. Primeiro vamos falar sobre as plantas aquáticas. Como a palavra já disse, são plantas que vivem na água. Olha aí a primeira imagem de uma planta. Essa planta está onde? Na água. Porque são plantas aquáticas. Outra imagem aí. E olha a Vitória Régia. São plantas o quê? Aquáticas, pois vivem na água. Muito bem. Vamos agora falar sobre as plantas terrestres. Como a palavrinha já disse, são plantas que vivem na terra. São plantas terrestres. Tia disse na outra aula, muitas plantas terrestres, mostrou muitas imagens. Olham aqui, uma palmeira. Palmeira é uma planta terrestre, isso mesmo. Olha essa planta cheia de flores. Essa planta está onde? No chão, então é uma planta terrestre. Essa planta é frutífera, olha. Ela está onde? No chão também, então é uma planta terrestre. E qual outro tipo de planta que tem? Já falamos das aquáticas e terrestres. Agora vamos para as aéreas. Isso mesmo, plantas aéreas. São plantas aéreas, não vivem nem na água e nem na terra. Essas plantas vivem ou suspensas em vasos, ou elas ficam como nas outras árvores. Elas ficam como parasitas em outras árvores. Elas crescem nos troncos, no caule das árvores. Então, vou mostrar um exemplo aqui, ó. Essa é uma planta suspensa. Ela é suspensa. Como a samambaia aqui também, ó. Ela é uma planta suspensa. Mas a orquídea, veja só, ela está em uma árvore. Então, ela cresce no tronco de uma árvore. Mas ela é suspensa. Então, é uma planta o quê? Aérea, isso mesmo. Eu já estou um craque nisso. Agora vamos falar de como as plantas são. Como são as plantas? Falamos que as plantas são divididas em quê? Raiz e caule. E o que mais? Folha, flores. E também frutos e sementes. Tia falou um pouquinho sobre cada um deles. Vamos dar uma pequena revisão? As raízes. Ela é responsável pela nutrição da planta. Isso mesmo. O caule sustenta as folhas, as flores e o fruto. Ela também é responsável por levar água e nutrientes da raiz para as folhas. Já a folha, ela é responsável pela respiração e transpiração da planta. Elas também produzem o alimento de que a planta precisa. As flores são os órgãos reprodutores da planta. Ela atrai animais e origem o novo fruto. Os frutos, eles contêm as sementes.
e eles também servem de alimentos para os animais e para o ser humano. E as sementes, elas têm a função de gerar novas plantas. Elas contêm reservas de alimento para que as novas plantas germinem e cresçam. Olha só como são importantes as partes da planta. Olha aí essa imagem. Nessa imagem, está mostrando cada parte da árvore. Olha só, as flores lá na parte verde da árvore, junto com as folhas e os frutas. Essa parte marrom é a parte do caule. E embaixo do caule tem a raiz. E essas pequenas bolinhas embaixo são as sementes. Aí tá o esquema todinho da parte das árvores, que você já sabe quais são. Agora vamos falar sobre a fotossíntese. Lembra como o tia falou sobre a fotossíntese? Que é o quê? É um processo produzido pelo gás oxigênio que é liberado pelo ar. É aí também que a planta retira o gás carbônico do ar para fabricar o próprio alimento, que é um tipo de açúcar que chamamos de glicose. Ó, o esquemazinho que já mostrou a vocês, ó, que a árvore pega do ambiente o gás carbônico e do solo pega água e sais minerais. Com isso vai fabricar o quê? Essa glicose, esse açúcar. Ela também vai precisar do quê? Da luz do sol. Isso mesmo. Esse processo todinho é para ela fabricar o quê? Seu próprio alimento. E lembra como o tia falou que a árvore pega do ambiente o gás carbônico, ela solta depois o quê? O gás oxigênio, que é esse gás oxigênio que nós respiramos. Olhe bem o esquemazinho aí para vocês entenderem muito bem. Então, do que a árvore precisa aqui, hein? Lembra? Ela precisa do quê? Do ar, da água, dos sais minerais e da luz do sol. Muito bem. E aqui vamos falar sobre a importância das plantas. Isso mesmo. As plantas são muito importantes para o ambiente e os seres vivos. Além de ajudar a proteger o solo, a manter a qualidade do ar, servem também de alimento aos seres vivos. Então, cada parte dessa planta vai servir tanto para alimento dos seres humanos, mas para o nosso cotidiano. Por quê? Nós, seres humanos, utilizamos as plantas como recurso, tanto na alimentação, como o tia falou, mas também na produção de objetos e em outras atividades. Por exemplo, essa é uma plantação de algodão. Para que vamos usar o algodão? Usamos o algodão, que é a matéria-prima, para a fabricação de tecidos. Então, com algodão fazemos roupas. Então, é uma planta. E usamos como quê? Fabricação de roupas. Olha essa linda menina com um monte de frutas e legumes. Porque usamos também as plantas que vêm dela como alimento, tanto para nós, seres humanos, como para os animais. E também da madeira da árvore, podemos fazer o quê? Casas, móveis. Então, usamos a planta para muita coisa. Tanto na fabricação de roupas, como na alimentação. E também como que nos móveis. Isso mesmo. Então, as plantas são muito importantes. E devemos ter cuidado. Lembra como te falou, não podemos o quê? Fazer queimadas, nem desmatar.
Pois precisamos. Como eu falou antes ali na fotossíntese, ela libera gás oxigênio, que usamos o quê? Para respirar. E além disso, olha tanta coisa que a planta pode nos dar. As nossas roupas, o tecido deles, vem também das plantas. Nosso alimento, nossas moradias, os objetos, tudo que utilizamos, vão vir das plantas. Isso mesmo. Agora, vamos falar um pouquinho das partes das plantas que usamos na alimentação. Lembra como te falou das partes da planta? Raiz, caule, folhas, flores e fruto. Vamos olhar, cada um pode dar na nossa alimentação? Ó, parte das plantas que usamos na alimentação. Raiz e caule. O que usamos de alimento da raiz? Olha, cenoura. Vocês estão vendo? Ó, a cenoura está na terra. Então, é a cenoura que é a raiz. Além da cenoura, vamos ter também a mandioca, a beterraba. Elas são todas o quê? Raízes. Muito bem. E o que tem de caule que serve como alimento? Isso aqui é a cana-de-açúcar. Fazemos também de alimento, usamos a cana-de-açúcar. E também de caule também temos o palmito. Vamos falar sobre as folhas e flores. Folha, o que comemos que vem da folha? Olha, um alface. Muito bem. Também comemos que é folha, o agrião, alcelga. São todas folhas. E flores? Quais são as flores que comemos? Aí tem duas, ó. O brócolis, que é esse mais verdinho, e a couve-flor. Muito bem. Elas são flores que a gente que nós comemos. Muito bem. E os frutos? Quais são os frutos que comemos? O abacaxi, maçã, tomate e tem outros mais. O abacate, o açaí, a banana. Então, são todos frutos que usamos na nossa alimentação. Então, vimos que podemos nos alimentar de folhas, flores, frutos, do caule, da raiz. E são todos, vêm da onde? Das plantas. Se tudo isso vem das plantas, podemos destruir as nossas florestas? Desmatar as árvores? Fazer queimadas? Não. Replantar? Podemos não. Temos que cuidar do nosso meio ambiente. E as plantas são importantes que cuidemos delas. Olha tanta coisa que as plantas podem nos dar. Então, vamos ter consciência, meus amores, e vamos cuidar. E incentivar que nossos pais, nossa família inteira, vizinhos, façam a mesma coisa. Vamos cuidar do nosso meio ambiente, das nossas plantas, pois elas são muito importantes. Vamos cuidar bem, tá certo? Agora, vamos para a nossa atividade. Vamos aprender mais sobre tudo isso que eu tinha falado um pouquinho. Nossa atividade está na página 250. Na página 250. Vamos ver? A primeira questão. Observe a fotografia ao lado. O que tem nessa imagem? Tem uma árvore, uns passarinhos e um ninho. Todo mundo viu? Na letra A vem dizendo, ó, que seres vivos estão representados? Quais são os seres vivos que estão representados nessa imagem? Dessa imagem, o que são os seres vivos? Tem dois, ó, te dei uma dica, ó, tem dois. Aí vocês vão escrever no espaço abaixo. Na letra B, o que aconteceria com o animal se as árvores fossem cortadas? O que aconteceria com os animais? Se todas as árvores fossem cortadas, o que aconteceria com eles?
Vocês vão responder no espaço abaixo. É só pensar. O que aconteceria até com nós mesmos, seres humanos, se não tivesse mais as árvores? Nesse caso, vai ser referido ao animal. Então, imagine numa floresta onde muitos animais precisam das árvores. O que aconteceria se todas fossem desmatadas, queimadas? O que aconteceria com esses animais? Vamos pensar um pouquinho. Aí vocês pegam e vão colocar no espaço abaixo. Na segunda questão, vem dizendo: pesquise o nome de plantas cujas partes a seguir são usadas na alimentação. Então, vocês vão pesquisar o nome de plantas cujas partes dela a gente usa na nossa alimentação. Tia deu exemplo de muitas antes, viu? Quais são as partes da planta? Vamos lá, letra A. O que a gente come que é uma folha? Folha que vem da árvore, não planta. O que nós comemos que vem da folha? Tem muitos, viu? Coloca pelo menos 2. Tem muitos. Na letra B, da flor. O que comemos que é flor? Tia deu exemplo de 2. Então, tente lembrar esses 2 e coloque o nome deles. Na letra C. Isso é muito fácil. O que comemos da árvore que é fruto? Frutas. Tá, para colocar um monte aí, mas tia só quer 2 pelo menos. Tente lembrar e colocar. Na letra D, o que comemos da árvore que é o caule. Tia também mostrou e disse vários exemplos. Lembre e coloque o nome de 2, tá certo? E na letra E, qual a parte da planta que comemos que é uma raiz? Tem várias também, então tente lembrar de pelo menos 2 e coloca. Lembre-se, são todas partes da planta. Folha, flor, fruto, caule e raiz. São fáceis, tá bom? Tente lembrar e coloque o nome deles. Relembrando, abaixo, ó, na atividade de vocês tem essa partezinha assim, relembrando. E tem 2 questões. Vamos para a primeira? Na primeira questão, ó. A planta precisa de quais componentes para viver? Quais são os componentes que a planta precisa para sobreviver? Tia explicou bem direitinho. Vamos tentar lembrar do que a planta precisa para viver? Quais são esses componentes? Número 2. Pesquise o que se pede a seguir. Vamos ver? Na letra A, vocês vão me dar exemplos de plantas utilizadas para fazer roupas. Peça a ajuda do papai e da mamãe e veja quais são as plantas que utilizamos para fazer roupa. E vocês vão escrever do lado, viu? Do lado da letra A. Tia deu exemplo de 1. Aí vocês vão lembrar e escrever. Na letra B, exemplos de plantas utilizadas para fazer móveis. Quais são as árvores que usamos para fazer móveis? Peça ajuda ao papai e à mamãe para pesquisar. E na letra C, exemplos de plantas utilizadas para fazer remédio. Quais são as plantas boas para fazer remédios? Vamos pedir ajuda e vocês vão escrever do lado, que do lado tem espaço, tá certo? Escreva do lado. A atividade é muito fácil, meus amores. Vocês vão conseguir fazer perfeitamente, porque estudamos muito sobre as plantas e sabemos a importância delas. Então, meus amores, nossa aula é até aqui. Até mais!